Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha pela nossa página, Beatriz Cerqueira. Boa noite a você que nos acompanha pela página do deputado federal Rogério Correia. Nas 2 últimas semanas, nós debatemos aqui na nossa página a reforma da Previdência, aprovada do governo Zema, aprovada recentemente na Assembleia Legislativa. E nos comprometemos a dar continuidade às discussões agora com a reforma administrativa. Nós temos a reforma administrativa proposta pelo governo federal e na Assembleia Legislativa já existe uma PEC, proposta de emenda à Constituição, PEC 57, e projeto de lei complementar 48, que são a proposta de reforma administrativa do governo Zema. Ambos, tanto projeto quanto PEC, estão já na Assembleia Legislativa, já estão lá. Então, nós iniciamos essa discussão hoje fazendo o debate sobre a reforma administrativa proposta pelo governo federal, exatamente nessa tática de compreender para lutarmos, a gente não luta contra aquilo que a gente não conhece, mas também porque hoje foi chamado pelas centrais um Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa. Tanto o deputado Rogério Correia quanto eu estivemos na concentração desse ato, com distanciamento social, com máscara, na Praça da Estação, marcando esse dia. Então, para marcar esse dia de luta, que foi em todo o país, nós faremos o nosso debate sobre a reforma administrativa. Hoje, sobre a reforma administrativa do governo federal, depois faremos sobre a reforma administrativa do governo Zema. Mas antes, deputado federal Rogério Correia, me permita atualizar um pouco as nossas agendas de luta na Assembleia Legislativa. Amanhã, quinta-feira, nós temos já uma audiência pública convocada para discutir a questão das nomeações de concurso público no Estado. Essa é uma pauta prioritária de atuação nossa. Temos um concurso conquistado em vigor, 1.000 pessoas foram nomeadas antes da pandemia. Essas 1.000 pessoas, elas não viram a sua posse efetivada, mas além dessa situação, como serão os próximos passos de nomeações por parte do governo do Estado? Então, audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nesta quinta-feira, 9h da manhã. E também, na sequência, teremos 2 audiências que debaterão a situação da pandemia e a questão da educação. Todos sabem que o governo do Estado tomou um posicionamento político na véspera de um processo eleitoral, determinando o retorno das atividades escolares. Então, nós debateremos isso com pessoas que defendem o retorno e aquelas que têm posicionamento para continuar o distanciamento social em função da pandemia. Teremos 2 audiências, então, uma na sexta, às 9h da manhã, e outra na quarta-feira, dia 7 de outubro, também às 9h da manhã. Então, os debates que são importantes, para que nós possamos acompanhar, que é muito do nosso futuro, no caso, a preservação da vida ou não, estaremos fazendo essas discussões na Assembleia Legislativa, é o nosso calendário, o nosso cronograma aí imediato. Nessa semana também, aproveito para fazer um rápido balanço, nessa semana também, nós tivemos, na Comissão de Administração Pública, a aprovação de mais um requerimento, mais uma solicitação proposta por mim, em relação ao pagamento de férias-prêmio, solicitando ao governo do Estado que faça o pagamento. Essa é uma demanda que tem nos chegado com muita força, as pessoas estão certas, elas têm o direito e o governo só nega esse direito. Então, na segunda-feira, tivemos reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública, em que essa solicitação apresentada por mim foi aprovada. Na terça-feira, nós tivemos, no período da tarde, uma audiência pública na Comissão de Trabalho. Eu tive a oportunidade de divulgar, como também fiz a transmissão pela nossa página, em relação à situação das diretoras aposentadas apostiladas. Ano passado, 2019, um julgamento provocado por uma pessoa ajuizou uma ação requerendo um direito que ela avaliava que tinha, e nesse processo foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 23.
E usando esta decisão, que ela é do ano passado, que não terminou o seu julgamento, importante frisar, o governo determinou, a Secretaria de Estado da Educação determinou a abertura de processos administrativos disciplinares para apurar, fazer revisão desse direito das pessoas. Nós já havíamos feito uma audiência pública na Comissão de Educação e ontem aconteceu essa audiência na Comissão de Trabalho. E foi uma situação muito absurda, porque nós identificamos claramente que o posicionamento da abertura de processo administrativo foi uma decisão política do governo, através da Secretaria de Estado da Educação. Lá na audiência eu apresentei um documento da Advocacia Geral do Estado, dizendo, inclusive, que a chefia imediata tinha a opção de aguardar todo o julgamento dessa ação que não terminou. Mas a secretaria optou pela abertura imediata de processos administrativos disciplinares. Então, é uma situação absurda, desnecessária, e é um comportamento político do governo, uma decisão política. Nós debatemos muito e aprovamos outro requerimento solicitando que o Estado não dê prosseguimento a essa prática. E qual é a gravidade dela? Bom, começa com o direito das diretoras aposentadas apostiladas. Amanhã, pode ser o piso, depois de amanhã, outro direito. Percebam, é uma tática do governo potencializar a disputa no judiciário, porque no debate plural, como é no legislativo, ele não conseguiria avançar em mudanças na legislação e retirando direitos de carreira, direitos relacionados à remuneração. Então, abriu uma janela muito, muito preocupante. Então, nós estamos fazendo essa luta e prestando contas do trabalho realizado, né, e solicitando, já requerimento aprovado, que o governo do Estado pare, torne nulo, não continue abrindo processos administrativos disciplinares, uma situação absurda e que precisa ter fim. Então, presto contas um pouco desse nosso trabalho realizado essa semana, né, no âmbito das atividades da Assembleia, e nos próximos dias também as próximas atividades. Então, agora, na sequência, agradecendo todos que estão nos acompanhando, eu passo para o deputado federal Rogério Correia, parceiro de muitas lutas que temos travado, né, desde o início dos nossos mandatos, e a importância desse debate da reforma é que a repercussão vem para a gente, né, muito semelhante à reforma da Previdência. O governo federal aprovou uma reforma que foi plenamente utilizada como justificativa para a reforma da Previdência no Estado. Então, a nossa tarefa, entre várias, é fazer essa conversa de modo que as pessoas possam ter acesso ao conteúdo da reforma e que nós possamos nos instrumentalizar. E, mais uma vez, parabenizando as entidades sindicais que chamaram esse dia 30 como esse dia de luta contra a reforma administrativa. Deputado federal Rogério Correia, boa noite, um prazer vê-lo virtualmente, e vamos aí aos nossos debates. Bia, boa noite. Nós estamos verificando, já está na página da Beatriz Cerqueira e na minha página. Eu pergunto porque recebi aqui um recado que não estavam conseguindo acessar, mas às vezes é alguma pessoa só. Espero que esteja tudo bem, mas o Henrique olha isso para a gente. Pessoal, então, uma boa noite, né, a todos e todas. Beatriz Cerqueira, cumprimentá-la aí pelo seu trabalho também, pela resistência na reforma da Previdência do Zema, né? Acompanhei, viu? Foi duro, eu vi que vocês resistiram o máximo que puderam, a bancada do Partido dos Trabalhadores, o bloco de oposição, mas não foi fácil, embora alguns pontos vocês tenham tido e conseguido, né, que fossem retirados da reforma da Previdência, melhorando um pouco mais o que era essa reforma do Zema. Então, eu quero parabenizá-la pela resistência, e nós agora estamos na resistência da reforma administrativa também, que será agora fundamental. Ô, Bia, deixa eu pedir, primeiro cumprimentar todos os companheiros, né, companheiras, pelo dia de hoje também. Não foi um dia de resistência, um dia nacional de luta, e nós temos feito vários. Eu estou lá na Câmara Federal como vice-líder da bancada do PT.
e também ocupei, dentro da comissão especial do Fundeb, uma vaga do Partido dos Trabalhadores para fazer a análise da proposta de emenda constitucional do Fundeb, que obtivemos um sucesso importante, que daqui a pouco eu vou falar. O governo Bolsonaro agora quer subtrair esta vitória dos trabalhadores da educação e da educação pública brasileira. Mas também estive na comissão do Fundeb. E hoje eu coordeno o núcleo e faço parte da Comissão de Administração, Serviço Público e Trabalho. Essa comissão é uma comissão importante da Câmara Federal e nós temos vários deputados do PT, então somos 7 deputados do PT, e eu sou o coordenador desse núcleo do trabalho. E é por lá que passa a análise de todas essas emendas constitucionais relativas ao serviço público e que passa também e vai passar a análise dessa emenda constitucional 32. Então, é a partir deste local que estou na Câmara que tenho ajudado e muito na resistência junto com os partidos de oposição a essa tal reforma administrativa que nós vamos falar dela. Olha, pessoal, só para dizer para vocês, essa batalha que nós vamos ter agora é uma batalha de vida ou morte para o serviço público. Se nós perdermos essa batalha no contexto que ela está colocada, o serviço público brasileiro vai servir para outra coisa, vai servir para o mercado, mas não vai servir para as pessoas. Então, não é exagero, é uma batalha para o serviço público de vida ou morte. Nós temos que ganhar ou ganhar essa batalha. Então, é esse o espírito que nós temos que entrar. Por isso, nós estamos fazendo tanto seminário para o pessoal entender o que é. Estamos fazendo muito ato público. Primeiro, começamos a fazer aqui via internet, de forma remota, mas já estamos também indo para as ruas, como hoje em todo o Brasil existiram atos de resistência a isso. E unificando essa nossa luta contra a reforma administrativa com a luta também contra a privatização, que faz parte desse processo. Então, eu vou buscar fazer uma análise do que é esta reforma para que vocês possam compreender que não é exagero meu dizer que é uma batalha de vida ou morte para o serviço público. Então, eu vou pedir aí ajuda aos universitários, no caso ao DIEESE. O DIEESE fez uma planilha, um resumo, que eu gostaria que vocês pudessem colocar na tela para facilitar o trabalho. E eu vou passando aqui para que vocês acompanhem a análise, esse resumo que o DIEESE fez. Então, não sei se o Henrique está me escutando, mas pode colocar na tela aí a planilha do DIEESE. Se não, eu vou fazendo enquanto ele se adapta em relação a isso. Acho que não está me escutando, Bia, então vamos lá. Agora vem. Obrigado, Henrique. O Henrique, lá na página da Bia, está tudo ok, vocês olharam, está passando, na página minha, tudo certo? Então vamos lá, né? Porque senão também, né, Bia? A gente vai falando, ninguém escuta, não adianta. Para você já está sabendo bastante bem da reforma. E o que nós precisamos é de fazer a nossa luta. Então, isso aí é um resumo do DIEESE, os dilemas do serviço público pós-pandemia. Pode passar. Eu quero rapidamente contextualizar a conjuntura mundial, que é uma conjuntura hegemônica do chamado neoliberalismo na economia. Mas chamar a atenção também para mudanças que começam a ocorrer estruturalmente. Ontem mesmo nós vimos o debate entre os 2 candidatos da corrida norte-americana e a possibilidade de derrota do Trump ampliou. É muito possível que ele perca as eleições. Embora os 2 candidatos, em muita coisa, tenham semelhanças, a derrota do Trump é a derrota da ultradireita nos Estados Unidos. E isso vai influenciar no mundo. A Argentina teve eleições agora, eleições regionais, depois das eleições, e houve vitória da esquerda. No Uruguai, houve agora, recentemente, semana passada, também eleições regionais e ganhamos na província da capital, portanto, em Montevidéu, e ganhamos em outras regiões mais populosas do Uruguai, o que demonstra que, mesmo após a vitória da direita, já há no Uruguai um certo arrependimento e uma vitória da esquerda agora em recuperação a isso. Vão ter eleição também na Bolívia, então está havendo também no mundo, eu diria, uma retomada de um pensamento mais progressista e de repúdio
a esta visão de ultradireita que veio permanecendo, que, entre outras coisas, além do obscurantismo e do autoritarismo, tem esse ultraliberalismo que é o ataque ao serviço público. Então é preciso contextualizar isso no mundo e a gente ir acompanhando para que ventos possam soprar de lá para cá também, que nos dê condições de uma resistência maior. E, de fato, isso está acontecendo. Mas é uma conjuntura que permitiu isso aí, ó, mercadorização dos direitos sociais, etc. Pode passar. Apenas para contextualizar este caso no mundo, né? Mas vamos ver no Brasil também como é que isso aconteceu. Pode passar, Henrique. Na Constituição de 88, nós tivemos muitas vitórias. Eu já sou um pouco mais antigo que a maioria de vocês e presenciei isso muito de perto. E na Constituição de 88, as mobilizações foram muito grandes. Era um momento de ascenso dos movimentos sociais muito profundo. Então, naquela década de 80, nós construímos a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, o próprio MST, o Partido dos Trabalhadores, havia um crescimento da esquerda brasileira, e a disputa para o que seria a Constituição de 88 foi muito nessa ascensão do movimento social e do pensamento mais progressista no Brasil. Então, foi possível fazer conquistas como essas que nós estamos vendo aí. Ó. Garantir educação pública na Constituição, serviço único de saúde, segurança pública, o serviço de assistência social pública, que depois veio Bolsa Família, mas tudo foi colocado como obrigação do Estado na Constituição brasileira. A garantia do emprego, da moradia, da licença maternidade, da proteção à maternidade, à infância, transporte, foram os direitos sociais do trabalho incluídos na Constituição de 88. Isso foi um patamar importante para constituir o que nós chamamos de Constituição Cidadã. Essa Constituição, pode passar, Henrique, passou a ser ameaçada agora com o golpe que nós sofremos no Brasil, que derrubou a presidenta Dilma, mas que veio de antes, sendo mundialmente arquitetado, preciso ver isso, esse golpe não foi só no Brasil, relembremos nas épocas das ditaduras, que nós tínhamos ditaduras nos países da América Latina toda, e não era à toa, era um interesse do capital financeiro internacional, particularmente dos Estados Unidos. Se repete agora. Então, o Brasil passou a ser alvo também, e a sua Constituição, desses ataques. E é aí que começaram a entrar, em especial no pós-golpe, a perda do direito. A primeira foi essa aí, ó, a chamada PEC do teto, ou Emenda Constitucional 95, ainda no governo Temer. Aqui eles deram o recado. Eles disseram, olha, está congelado, por 20 anos não vai poder aumentar gasto com educação, saúde, serviço social e nada da Constituição. Aqueles direitos sociais que nós temos garantido na Constituição, que eu li para vocês, a PEC do teto diz, olha, 20 anos de congelamento. É um negócio tão absurdo, pessoal, porque isso não existe em lugar nenhum do mundo. Governo que entra, se quiser aumentar o percentual de investimento na educação, na saúde, ele não pode fazê-lo, porque ele tem a PEC do teto, que todo dia a Rede Globo fica cobrando. Não pode ultrapassar o teto dos gastos. É isso aí, ó, foi a Emenda Constitucional 95. Essa que eles reclamam o tempo inteiro agora, que não poderá, ano que vem, ter 1 centavo de aumento, e que tem que se respeitar esse congelamento de 20 anos. Aqui foi a primeira grande derrota que nós tivemos pós a saída da Dilma, com o golpe e com o governo Temer. Depois disso, veio a reforma trabalhista, que está aqui em braço, de julho de 2017. Essa reforma trabalhista retirou direitos ainda no governo Temer, e foram muitos direitos retirados. E agora eles tentam retirar mais direitos com a carteira verde e amarela, que nós seguramos na Câmara e no Senado, mas eles pretendem ainda ampliar a perda dos trabalhadores através de mais reforma trabalhista. Mas aqui a perda, em especial no CLT, foi muito grande. E agora, mais recentemente, a reforma da Previdência, essa que a Bia citou, que em Minas Gerais se concretizou agora no Zema, mas foi feito já no governo Bolsonaro. Nós resistimos muito. Eles não conseguiram a privatização completa da Previdência, mas desmancharam muitos direitos previdenciários dos trabalhadores brasileiros.
Então, isso faz parte do que eles chamam da reforma do Estado brasileiro, mas, na verdade, é isso que está de vermelho. É o desmonte do papel do Estado, é a mudança estrutural da base econômica e tecnológica em favor do capital financeiro internacional, é a desmantelação, através da reforma do ensino, não conseguiram, do Fundeb, mas querem a todo custo fazer o desmanche da educação pública brasileira e assim por diante. Então, isso aqui é bom contextualizar. A reforma que eles estão chamando agora de reforma administrativa está no contexto desta mudança estrutural que eles fazem em desfavor do Estado brasileiro e do serviço público. Pode passar. Então, a partir disso aí, passa-se a ter, então, no governo Bolsonaro, o que eles querem fazer a mais da reforma do Estado brasileiro. Então, aqui nós temos 3 propostas de emendas constitucionais que já estão no Senado. A PEC 187, que é a extinção dos fundos, a PEC do Pacto Federativo, que é a 188, e a PEC 186, que é a PEC emergencial, que eu vou falar para vocês. Essas 3 já estão no Senado, além do programa de privatizações e da reforma administrativa enviada agora para a Câmara, que é a 32. Então, vamos lá. Isso o Bolsonaro quer aprovar. Por isso que eu digo que, olha, se isso tudo aqui for aprovado, tem a 186, que eu vou falar dela, se isso tudo for aprovado do jeito que eles querem, significa desmanchar o Estado brasileiro, colocá-lo a serviço do mercado e, na prática, privatizar o Estado brasileiro. Seria a batalha que nós perderíamos o papel que nós temos hoje do Estado servindo ao povo brasileiro. Então, essa que é a batalha que nós não podemos perder. Essa PEC da extinção dos fundos, ela é tão maléfica que todos os fundos, incluindo os fundos estaduais e municipais, eles serão simplesmente desativados. Então, fundos sociais, fundo de amparo ao trabalhador, nada disso existirá. Tudo irá, do ponto de vista orçamentário, para pagamento de juros de dívida pública, para os bancos, etc. Então, nós tiraríamos os recursos orçamentários que existem em fundos sociais e eles estariam a serviço da dívida. É uma PEC terrível, essa PEC dos fundos. Aqui só não termina o Fundeb, porque ele estava separado e nós aprovamos, como vocês viram, contra a vontade do governo, mas aprovamos a continuidade do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Foi uma batalha fundamental, porque se o Fundeb não fosse renovado, nós não teríamos já para o ano que vem recursos para a educação pública. A educação pública brasileira sem Fundeb ela não existe, seja para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Mas os demais fundos seriam eliminados aqui com essa PEC 187. A outra é a chamada PEC do Pacto Federativo. A letrinha está pequena aí, mas dá para vocês acompanhar. Essa PEC do Pacto Federativo, eles querem desvincular recursos do orçamento. Inclui o recurso da educação e saúde. No primeiro momento, eles falam em juntar os dois. Mas o próprio relator já disse que tem carta branca do governo Bolsonaro, não apenas para juntar a educação e saúde, mas como desvincular um e outro. E não teríamos mais a obrigação do vínculo constitucional dos recursos para estados, municípios e União do percentual para a educação e do percentual para o município. Esse aqui seria, evidentemente, o fim do Serviço Único de Saúde e o fim da educação pública brasileira se nós não tivéssemos recursos destinados a isso. Então, esta está nesse chamado Pacto Federativo. Ele também vai extinguir municípios, voltando, portanto, municípios a virarem distritos, o que também retira fundo de participação do município, que ajuda em políticas públicas, seriam também extintos, afasta a obrigatoriedade de revisão geral anual de salários, possibilita a redução do vencimento dos servidores. Essa 188 ela vai se juntar e ser julgada junto com a 186. Então, muita coisa que está em uma tem interseção com a outra, como, por exemplo, isso que eu acabei de falar, redução do vencimento dos servidores. Os servidores poderão ter um vencimento reduzido em 25%. Qualquer servidor público, viu? Qualquer um.
25% e reduz a jornada de trabalho. Assim, eles vão enxugando o serviço público. Isso significa, por exemplo, imagina, você enxugar o serviço público de saúde em 25% dele, ou a educação, e assim outros serviços. Então, isso está nessa PEC do Pacto Federativo e na chamada PEC Emergencial 186. Cria a possibilidade de redução de jornada e vencimentos dos servidores também, e aqui nesta PEC 186, o governo agora fez aquela jogada que está sendo denunciada. Ele quer criar uma renda que ele está chamando de renda cidadã. Vocês estão acompanhando esse debate, né, pessoal? Ô, Bia, isso é terrível, porque ele joga, dizer o seguinte, eu vou formar uma renda cidadã. Primeiro, já existe a Bolsa Família. Mas ele quer tirar o nome de Bolsa Família para dizer que é um programa dele. Bem, mas como tem o teto dos gastos, ele teria, se ele for respeitar o teto dos gastos, que é uma cobrança que o neoliberalismo faz, virou coisa sagrada, ele tem que tirar de algum lugar. Então, eu vou fazer a renda cidadã, eu quero fazer a renda cidadã. Uma proposta que ele quer fazer demagógica para poder alavancar suas possibilidades eleitorais no futuro. Tudo bem, nós também queremos renda cidadã e, aliás, nós já fizemos Bolsa Família e queremos ampliar o Bolsa Família. Mas de onde vai se tirar o recurso para ampliar o Bolsa Família? No caso deles, então, agora ele disse que vai tirar de 2 lugares. Do Fundeb, 5%, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e do que se deve de precatório, dando calote naquilo que o Estado deve às pessoas. E aí ele faria a renda cidadã a partir do desmanche do recurso para a educação pública brasileira e para a dívida do Estado. Ora, é evidente que isso não nos interessa. O que nós temos dito do ponto de vista dos partidos de oposição e da esquerda? Que ao invés de aprovar estas PECs, ele teria que aprovar e discutir a reforma dos impostos brasileiros, chamada reforma tributária. Esta sim. Dali, nós podemos tanto fortalecer o programa Bolsa Família, quanto fortalecer a ação do Estado no serviço público, ampliando a oferta e a qualidade das demandas de saúde, de educação, de segurança pública e assistência social. Em outras palavras, dividindo renda. Então, a proposta que nós temos, os partidos de oposição da reforma tributária, nos daria a mais por ano 250 bilhões de reais. É isso mesmo, pessoal, 250 bilhões de reais. É o que nós chamamos de reforma tributária justa e solidária, que foi feito em parceria com muitos dos sindicatos e parceiros do serviço público da área de fiscalização. Esses 250 bilhões seriam tirados de onde? Das grandes fortunas que seriam taxadas, de lucros e dividendos de empresas que não pagam nada, absolutamente, isso é só no Brasil, nada do que eles têm de lucro e dividendos eles pagam de impostos no Brasil, assim como não pagam também para os estados, por causa da Lei Candir, o ICMS para produtos de exportação. E as grandes fortunas não são taxadas e os bancos praticamente não pagam imposto no Brasil. Se nós fizéssemos, aí sim, a discussão desta reforma tributária para dividir renda, nós teríamos como manter o Estado brasileiro funcionando para as pessoas, para os trabalhadores, para o povo, e fazer com que a renda cidadã pudesse existir, ou melhor, a ampliação do Bolsa Família. Esse é o debate que o Congresso Nacional e o governo não querem fazer. Por isso, semana retrasada, 3 semanas atrás, na verdade, o governo retirou a urgência da reforma tributária. A reforma tributária, deixa eu falar com vocês, ela não vai existir. A Câmara Federal já parou de discutir, porque eles sabem que a única reforma tributária possível de ser feita agora é se nós taxarmos os ricos e os muito ricos no Brasil. Como isso é palavra para eles proibida, então eles terminaram com esta reforma tributária, não falam mais nela e estão querendo fazer a tal da reforma administrativa no seu conjunto, extinguindo fundos, fazendo a reforma do Pacto, a PEC do Pacto Federativo, e a 186, que é a emergencial, que está contida nesses pressupostos aqui.
e, além disso, o programa de privatizações, que hoje, inclusive, está sendo votado agora no STF. Tomara que a gente ganhe, é uma batalha também importante, a proibição de privatização sem o Congresso Nacional aprovar. E eles estão fatiando a Petrobras, está sendo votado agora se pode ou não haver privatização de subsidiária da Petrobras a partir sem a anuência do Congresso Nacional. E se eles ganharem isso, passarão então a vender, especialmente as empresas, né, vinculadas à Petrobras, fazem o refino, as refinarias da Petrobras, e desmantelando a principal estatal brasileira. Está sendo votado agora no STF. Nós estávamos ganhando de 3-0 e era votação remota. O ministro Fux, que agora virou presidente, fez uma julgada maléfica e colocou para discutir no pleno e não permitiu que se continuasse a votação. Nós já estávamos quase ganhando. Então, está sendo rediscutido isso com uma pressão enorme do governo para manter a política de privatizações. Bem, e além disso, para coroar, ele então enviou a reforma administrativa, que é essa PEC 32 que vocês estão vendo aí. Aqui são alguns princípios dela. Mas, pessoal, então veja bem, essa reforma administrativa, que é a PEC 32, essa está na Câmara. Mas as outras 3 e mais o programa de privatização estão caminhando a passos largos no Senado. Então, com certeza, eles vão, em algum momento, buscar unificar todas essas 3 PECs, mais a PEC da reforma administrativa, quando ela chegar na Câmara, já com a aprovação das PECs que estão no Senado. Então, nós precisamos estar muito atentos, porque quando o governo diz essa PEC da reforma administrativa não vale para os servidores atuais. É mentira, porque ela está conjugada com as outras. Então, ela atinge também os servidores atuais. Não é verdade que a PEC seja só para frente, como ele quis demonstrar numa das PECs, mas que, em interseção com as outras, é claro que atingirá o conjunto de servidores públicos. Então, essa PEC 32, eu vou passar a falar um pouco delas com vocês. Aqui são alguns dos princípios, tá bom? Princípio de subsidiariedade, eu vou falar daqui a pouco, mas isso aqui praticamente coloca o Estado brasileiro a reboque da iniciativa privada. É como se a iniciativa pública fosse subsídio ao privado. Onde não houver prestação de serviço privado, aí é que o Estado entra, invertendo completamente o que diz a Constituição de 88. Constitucionalização de transferência dos serviços públicos para a iniciativa privada, quebra do regime jurídico único, fim da estabilidade, criação do novo estatuto para os servidores públicos. Esse novo estatuto vai, além de quebrar a estabilidade, ele vai permitir a demissão dos servidores públicos atuais, para que, portanto, entrem outros sem estabilidade. Então, veja bem, quando fizerem a regulamentação da avaliação de desempenho que está aqui, será para demissão. Demite, vai contratar quem? Servidores sem estabilidade. Então, é óbvio que atinge os servidores agora. E a reorganização das carreiras federais, não apenas futuras, mas na PEC 188 e 186, possibilita que também aconteça para os servidores atuais. Então, essa reforma do Estado brasileiro aqui, que eu rapidamente falei com vocês, essa é a batalha que nós não podemos perder. Se isso aqui acontecer, bye-bye Estado brasileiro como conhecemos hoje. Nós teremos o Estado brasileiro para servir ao mercado e não às pessoas, que é, na verdade, o que Paulo Guedes, Bolsonaro e esses ultraliberais querem. Então, vamos para frente aí no próximo quadrinho. Eu vou falar rápido disso, que esse plano Mansueto, Bia, para não alongar, ele, na verdade, é um plano para dizer o seguinte: olha, está vendo aquilo, tudo que está lá atrás? Vale para estados e municípios, viu? Se os estados e municípios não fizerem isso, eles não podem ter do governo federal nenhum socorro e vão morrer à míngua. Então, aceitem as mudanças feitas no governo federal, façam nos estados e municípios imediatamente, porque senão vocês não terão socorro do governo federal. Isso é o tal plano Mansueto que está lá. Até agora nós conseguimos barrar. Pode passar. Pode ir, Henrique. A gente conseguiu barrar até agora o plano Mansueto
Mas a próxima tela, mas a lei complementar 173, que está ali na próxima, mas eu passo para vocês, ela foi aprovada. Essa lei complementar 173 é aquela que congelou os recursos dos servidores todos públicos do Brasil todo, municípios, estados e União, até o fim do ano que vem. Congelou não foi só reajuste, não. Congelou vários direitos dos servidores públicos, todos aqueles direitos que ele tem como ascensão na carreira foram congelados. Todos eles. Que nós tentamos derrubar o veto do Bolsonaro. Na época, nós conseguimos livrar desse congelamento absurdo a educação, a segurança, a saúde e a limpeza urbana, mas o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro vetou e nós não conseguimos derrubar o veto. Nós entramos contra esse pessoal no Supremo e está lá paralisado. Foi, inclusive, iniciativa do meu mandato e o PT entrou através da nossa presidenta Gleisi, que tem que entrar via partido. Mas o fato é que a Lei Complementar 173 de 2020 já fez os congelamentos dos salários e o congelamento também das carreiras, né? Progressão, o caso aqui de Minas, por exemplo, o Adveb, porque ele é por tempo de serviço, férias, prêmio, tudo isso está congelado até dezembro de 2021. Foi um imenso congelamento que foi feito em cima dos servidores públicos. Então, quando eles falam que não vão atingir o atual, não é verdade. Se o Henrique tiver ainda, pode pular mais outra paginazinha que eu vou entrar na base da reforma administrativa. Pode passar dessa aí que eu já falei. Vamos à próxima. Aí, rapidamente. Essas aqui são as bases da chamada reforma administrativa, que está dita aqui, a PEC 32, tá, pessoal? Porque a reforma administrativa tem as outras PECs juntas. Essa aqui é da 32. Então, vocês vão ver aí, eu já citei alguns, estabilidade. Fim da estabilidade para os servidores públicos, a não ser os que serão carreiras de Estado, que serão regulamentadas depois. Mas aqui não salva quase ninguém. Ó. Já imaginou, Bia, uma escola com os professores tudo sem estabilidade? Nos municípios, o prefeito... Não é só professor, não. Vamos lá, o pessoal da saúde. O prefeito entra, ganhou a eleição, depois ele sai, perde a eleição, o outro que entra, convoca quem quer. Não existe estabilidade mais para que você tenha um desenvolvimento educacional, de saúde pública, mesmo de segurança, no caso da Polícia Civil, porque os militares eles tiram de tudo. Nada disso nós teríamos a garantia de estabilidade. Então, o servidor público ficaria à mercê do prefeito, do governador, do presidente de plantão. E não mais, por exemplo, garantindo que os serviços públicos funcionassem a partir de uma legislação e de uma ordenação que o servidor tenha responsabilidade por ela. Por exemplo, na questão ambiental. Um servidor que hoje fez aquela multa, por exemplo, ao presidente Bolsonaro, que depois continuou estável. Já pensou se ele não tivesse estabilidade, onde estaria esse servidor? Ou esses do IBAMA, que o Bolsonaro vive xingando os servidores do IBAMA que fazem fiscalização ambiental ou que fazem fiscalização minerária. Ou os professores, né, que ele falou que são antifascistas e que fez até processo contra eles. Imagina onde estariam os professores que simplesmente vão dar aula conforme os procedimentos da ciência, porque um governo que não acredita na ciência vai demitir os professores, só professores obscurantistas terão estabilidade. É um negócio impressionante. Como é que a quebra da estabilidade ela termina com o serviço público em todas as suas dimensões. E assim vale para a saúde, vale para tudo. Bem, carreiras. Rogério, me permita só uma observação, porque a estabilidade é exatamente o que diferencia essa situação de você ter um trabalhador sem a responsabilidade com a prestação do serviço público portanto, você ter um trabalhador que precisa se submeter a uma lógica do patrão de plantão, né, o presidente, o governador, o prefeito, para manter o emprego.
né? Então, é a diferença entre aquele servidor que ele é daquele governo e um servidor que é do Estado, que é do município, que é da União. O que nós conseguimos avançar enquanto sociedade, quando você realiza concursos públicos, é exatamente essa garantia de que aquele trabalhador, ele é um prestador de serviços à população, vinculado ao Estado, ao município ou à União. Então, essa quebra de estabilidade, ela tira exatamente essa condição do prestador de serviços à população. Eu quis fazer essa observação porque eles trabalham muito com a ideia de que a estabilidade é uma relação de privilégio, né? Ah, você é servidor público, você é um privilegiado. Não é verdade, né? O que acontece é que quando você tem aquele vínculo de trabalho, não depende do administrador a cada 4 anos, você se torna você é um prestador de serviços ao povo. E para a pessoa passar no concurso público, existe todo um processo de seleção, não é? Um processo complexo de provas de títulos, de pontuação por títulos adicionais, às vezes tem concursos que teve tempo de serviço com pontuação adicional. Então, o concurso público é uma rigorosa seleção, né? Assim, e, portanto, essa rigorosa seleção, ela deveria ser, para todos nós, um motivo de orgulho, porque deveria ser aquela ideia de que os melhores estão no serviço público, prestando serviço público ao conjunto da população, né? Então, assim, essa é a garantia de que a prestação de serviço daquele trabalhador é a você, e não é de acordo com a conveniência do patrão de plantão que muda a cada 4 anos, né? Porque senão se a gente não desmistificar essa situação, fica parecendo que é um privilégio, né? Eu vejo muito algumas pessoas fazerem uma comparação com a iniciativa privada. São vínculos diferentes. Quem está no serviço público tem uma tarefa que ela é diferente do vínculo de quem trabalha na iniciativa privada e que, portanto, toda a sociedade precisa zelar por um Estado garantidor, né, da prestação de serviço ao povo, e esse vínculo que não dependa do humor, da boa vontade, da ideologia do prefeito ou governador de plantão, isso é importante para a sociedade. Então, eu só queria fazer essa observação, que eu vejo muito a tentativa deles associarem o servidor público nessa falsa relação de privilégio, e não é, né? É a garantia da prestação de serviços à população, e por isso a importância de que os servidores públicos e as servidoras tenham um vínculo que não seja um vínculo tão precário que dependa da disposição política de cada governante a cada 4 anos. Porque a cada 4 anos, então, você não tem continuidade de nada. Por isso que políticas públicas precisam ser de Estado e não de governo, né? Por isso que a gente tem vinculação de recursos da educação e da saúde que não podem depender de governo. É porque você precisa ter um processo que vá avançando, aprimorando, melhorando, independe do que o governo faz. Um exemplo disso como se tenta manipular os dados, me permita, para finalizar, foi a recente entrevista do governo em relação ao IDEB. O governo ele tem uma tática de tudo que tem problema, é sempre do governo anterior a responsabilidade, e de repente nós nos vimos às voltas com o governo celebrando um avanço, né, nos indicadores do IDEB, como se fosse obra dele, se esquecendo que o IDEB são provas que acontecem a cada 2 anos, então, portanto, parte desse período é da gestão dele, parte é da gestão anterior, e que vem de um processo gradativo, que deve ser, né, gradativo, de avanços, de melhorias. Então, é fundamental que a gente compreenda isso, porque senão o IDEB ele se torna, quando o governo quer, se torna uma política que é dele. Quando ele não quer, a culpa é do outro, né? E se a gente viver nessa polarização, a gente vai estar com o mundo cada vez pior. Muito bem, Bia, bem exemplificado. Vocês vão ver que nessas bases da reforma administrativa da PEC 32, eu comecei aqui pela estabilidade, ao que chegar no final, vocês vão ver que não existe mais servidor público de fato. Aqui na estabilidade, pessoal, significa o seguinte: tirando as carreiras consideradas de Estado, não vai ter mais concurso público, não. Então, quem será contratado? Pode ser contrato temporário. Esse contrato temporário, eles vão estabelecer em lei qual o prazo, pode ser só 1 ano,
Então, isso será estabelecido em lei ordinária, não mais na Constituição. Então, não teremos mais, em regra, concurso público. E poderão ser contratados também empresas ou OCIPs para prestar o serviço. Então, isso vai também ampliar o espaço da iniciativa privada no setor público. Você dá para entender, então, que nós não teremos mais um serviço público com esse nome? Aqui poderão empresas, por exemplo, prestar esse serviço, ao invés dos serviços do servidor estável. Você pode contratar, por exemplo, um hospital, uma empresa, que ela vai administrar o hospital com todos os servidores que serão mandados um ano depois embora, ou numa escola. É isso que eu ia comentar com você. Na educação, desculpa te interromper, mas assim, na educação é exatamente para isso que nós caminhamos, se nós continuarmos a ter essa permanente disputa da ideia de que o privado é que é bom, o público é ruim. Né? Nós já começamos esse semestre a Fundação Lema e a Roberto Marinho fazendo materiais complementares. Quem disse que o professor precisa de material complementar? Né? Eu já questionei algumas vezes aqui por que não é o UENG, por que não é a Unimontes, além de todas as nossas universidades federais, a fazer formação continuada para professores, mas é o Itaú, é a Croton que faz formação continuada, e cada vez mais o privado avança. Recentemente, o dono da Localiza anunciou gestão privada na escola pública, né? E a gente vai comprando esses discursos que o eficaz é o privado. Né? Mas o privado faz exatamente com que você tenha uma retirada do direito, transformando em mercadoria, e onde essas iniciativas aconteceram, a educação não melhorou. O Chile tem exemplos muito fortes de privatização. Estados Unidos tem exemplos, modelos, né, muito fortes de privatização, e lá nenhum deles, comparativamente a eles mesmos, né, depois da implementação desses modelos, não melhorou. Então, foram modelos que fracassaram. E a gente está com essa mania no Brasil, me parece que aqui em Minas Gerais, de copiar modelos que fracassam em outros países. Mas, então, assim, a importância dessa nossa conversa hoje, primeiro, é a gente aprender a se antecipar, debater o assunto, não depois que ele acontece, mas antes, para que a gente conheça e possa combatê-lo. É ver como é que isso na vida prática da gente acontece, né? Se você pega a educação no Estado, que 50% é designado, você tem uma precarização docente e das demais funções que é absurda. Trabalho das superintendências regionais de ensino podem ser levados completamente para empresas privadas e que, portanto, terão os seus regimes, as suas condições, os seus salários enquanto empresas privadas. Então, essa reforma ela tem um impacto direto para todo mundo, para o povo, para os servidores, para quem já está, porque esse é outro discurso, né? É a ideia de que sempre é para quem entrar. Não, é para quem está. Porque se você está acabando com aquela condição de trabalho, você vai precarizar o que existe exatamente para dar lugar a essas novas modalidades, né? E novas, de novo, aqui no caso de Minas Gerais, é um trocadilho que se aplica bem. Então, a gente precisa ir conhecendo a dinâmica que estão tentando nos impor para a gente se preparar adequadamente para enfrentá-lo. Isso aí, Bi. Então, o fim da estabilidade é isso tudo, pessoal, um pacote completo. É também os novos servidores que vão entrar, eles entram com tempo determinado, a imensa maioria deles a ser regulamentado, ou empresas que possam vir a prestar também esse serviço que hoje é prestado pelos servidores públicos. Então, é o pacote completo da quebra da estabilidade. Se eu pular a capa do desempenho, aqui embaixo, regulamentação da avaliação de desempenho. Eles querem regulamentar a avaliação de desempenho não para efeito apenas de carreira, mas principalmente para efeito de demissão. Então, faz a avaliação de desempenho, demite o servidor e vai contratar outro lá em cima, sem a estabilidade, temporário. Então, olha como que se desmancha. Ora, pensando assim, para que carreira, né? Então, se vai contratar a grande maioria por 1 ano, 2 anos, 3 anos, não precisa ter carreira. Então, vão diminuir a carreira, acabar com progressão, a contratação, eu já coloquei, e os salários, que eles dizem que os salários são altos. Mentira, viu? Que os salários são maiores que a iniciativa privada. É outra mentira.
Eles comparam algumas categorias, geralmente, o que eles comparam é os que têm as chamadas carreiras de Estado. Estas têm um salário maior que a iniciativa privada pela responsabilidade que têm, e é justo que tenham. Agora, a imensa maioria tem um salário muito menor do que a iniciativa privada. Olha o salário na educação, o salário na saúde, o salário de maneira geral. Daqui a pouco eu vou dar alguns dados nisso, mas não é verdade que o servidor público tenha um salário maior e eles querem, então, iniciar com um salário menor. Se o salário que se inicia é menor para novos servidores, é claro que os servidores antigos não terão nenhum tipo de reajuste, muito menos de progressão. E vai afetar, portanto, a vida também dos atuais. E, por fim, a adoção do novo sistema de avaliação e seleção de altos executivos para o setor público. Então, trazendo a iniciativa privada como base também desta reforma administrativa. Disso tudo aqui, vocês compreendem, portanto, que o serviço público ele estará desmanchado. E, olha, isso vale, Beatriz, para a União, estados e municípios, viu? Agora, eles não estão colocando só para a União, para depois ter que passar nas Assembleias Legislativas, não. Essa base da reforma, fim da estabilidade, carreira, progressão, estão fazendo... tem a lei de greve, que eu esqueci que está aqui também. Eles querem regulamentar a lei de greve exatamente para evitar a reação. Isso aqui vale para Estado, União e município. Então, essa é a base da chamada Emenda Constitucional 32, que, em interseção com as outras PECs que estão lá, dão a chamada reforma administrativa. Pode mudar, Henrique, por favor. Isso aí é importante. Como é que eles pretendem fazer? A primeira fase é a PEC. É a mais difícil de eles aprovarem, porque aqui eles precisam de quórum qualificado. Então, há toda uma dinâmica de discussão na sociedade. Como é que isso está hoje no Congresso Nacional? A PEC 32 chegou e está lá parada. Há uma divisão na base do governo. Como eles não conseguem andar, como eu falei com vocês, com a reforma tributária, eles estão com dificuldades de andar com a reforma administrativa. Por que passaria na frente a retirada de direito dos servidores de tal maneira, sem antes discutir alguma reforma tributária que dividisse renda? Então, isso é um empecilho a eles. E como nós estamos em pandemia, nós da oposição estamos conseguindo fazer com que ele não abra a Comissão de Constituição e Justiça só para analisar essa PEC, que é o que ele havia prometido, o presidente da Câmara. Nós estamos numa batalha para dizer, não, ou a Câmara Federal funciona na sua totalidade, ou não tem condições de abrir apenas para fazer reforma administrativa nessa época. Então, essa é uma batalha que nós estamos tendo, para evitar que essa reforma administrativa inicie a tramitação dela na Câmara Federal. E as outras PECs estão no Senado, sendo que esta PEC, que eles estão chamando agora de emergencial, é a que eles querem unificar todas as três que estão no Senado nela, 186, 187 e 188, e colocar a tal da renda cidadã como se fosse um atrativo para poder desmanchar os direitos dos servidores e retirar o recurso, inclusive, do Fundeb. Olha que maldade, pessoal. Ou seja, vai falar em reforma cidadã nas emendas constitucionais que estão acabando com o serviço público, como se pudesse contrapor serviço público contra PEC cidadã, que eles dão esse nome, renda cidadã. Então, é de uma maldade absurda com o país, né? Ou seja, as pessoas têm que escolher entre ter uma renda que vai ser menor que R$300 ou ter serviço público. Que absurdo. Então, vamos desmanchar a educação pública brasileira para a pessoa poder receber R$300? Não é renda cidadã coisa nenhuma. O que é renda cidadã é o Bolsa Família, que é um complemento daquilo que é essencial as pessoas terem, que é moradia, educação, saúde, saneamento básico e trabalho. Aí ele tem uma complementação, ou aqueles que não têm a oportunidade de ter uma Bolsa Família de sobrevivência. Mas não pode substituir o serviço público. Olha que coisa mais terrível que é
esse pensamento ultraliberal. Então, essa é a demagogia absurda que eles querem fazer, que nós precisamos contrapor imediatamente. Bem, então, a primeira fase é a PEC. Agora, depois da PEC, aí vem os projetos de lei, ó, que é desempenho, aprovar a tal do projeto de lei de avaliação de desempenho, consolidação de cargos, funções e gratificações e o plano diretriz de carreira. Então, aqui viria em novos projetos que não têm quórum qualificado, portanto, por maioria dos membros e do número de deputados, eles aprovariam isso através de projeto de lei, e aqui desmancharia os direitos, colocaria possibilidade de demissão, tudo através de projetos com maioria de votos. Além do PL, que eles chamam de modernização das formas de trabalho, arranjos institucionais e de ajuste do Estatuto do Servidor. Aqui é também para consolidar direitos a menos. E, por fim, numa fase terceira, seria um projeto de lei complementar, que é, na prática, o novo Estatuto do Servidor Público. Então, com essas três frases, eles terminariam com a gestão do Estado tal qual a gente conhece e a gente defende, que é um Estado que serve as pessoas. Então, caso eles passem da fase 1, as dificuldades nossas para barrar a fase 2 e 3 é muito grande. Então, é fundamental que agora a gente unifique forças para barrar essas PECs. Nós temos que conseguir isso. Este ano é ano de eleição, eles estão mais apertados, vão querer voltar isso no ano que vem. Olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, eu tenho muita convicção que nós podemos barrar isso. Primeiro, porque nós vamos ganhar o debate na sociedade, precisamos ganhar o debate na sociedade, isso que a Bia falou. Veja bem, por isso nós estamos nos preparando tanto, vendo cada ponto, desmistificando, mostrando o papel do serviço público. Isso é muito importante, nós precisamos ganhar as pessoas da nossa família, depois os nossos alunos, os que necessitam do serviço público, a população brasileira, para mostrar que nós temos outro caminho, que é exatamente a taxação das grandes fortunas e dos privilégios para continuar garantindo o SUS, garantir a educação pública, garantir o serviço público e poder também ampliar a Bolsa Família e o nível de vida das pessoas. Esse é o convencimento que nós temos que fazer à população brasileira. Pode passar, por favor, Henrique. Estou terminando, pessoal, eu falei demais. Aqui é muito rápido, alguns elementos mais aprofundados. Eu falei daquela subsidiariedade. Isso ele vai acrescentar os princípios. O que compõe hoje o serviço público? Imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade. E eles vão colocar boa governança e eles colocam subsidiariedade. Isso aqui é o seguinte, como eu coloquei para vocês, o Estado agora, ele subsidia. Se a iniciativa privada não der conta do recado, aí entra o Estado. Ou seja, o papel que nós colocamos na Constituição como obrigação do Estado, o Estado passa apenas a ser elemento secundário em relação às necessidades do povo brasileiro. A transferência para a iniciativa privada dos serviços públicos, através, inclusive, de empresas que poderão fazê-la, ou da privatização propriamente dito, no caso das empresas. A quebra do regime jurídico único, que é que nós vamos passar, então, a ter cargo com vínculo prazo determinado, e que vai ser a grande maioria entre os 5 possibilidades de contratação, não mais do concurso público, mas agora com todas esses outros elementos aí colocados. E o fim da estabilidade, que a Bia já fez aí uma fala também disso. Pode passar. A forma deles fazerem isso, avaliação de desempenho, também já coloquei, redefinição das formas de remuneração, vão diminuir os salários, acabar com as carreiras, e amplia a atuação do executivo. Isso aqui é importante também. O folgado do presidente quer agora poder meter a mão na administração pública, extinguir órgãos do jeito que ele quiser, sem passar pelo Congresso Nacional. Por exemplo, IBAMA, que ele vive brigando. Universidades, viu? Se ele quiser acabar com a universidade, ele acaba. Não vai precisar de passar pelo Congresso, não, Bia. Vou acabar com as universidades, institutos federais, vou criar escolas militares, que ele fala, ele tira e acaba com os institutos federais, por exemplo.
Isso tudo ampliaria a base de atuação também do Executivo. Por fim, pode ir passando para mim, até não chegar. Pode passar, esses aí não vou me ater, não. Pode passar. Essa aí, ó. Essa aí está meio. Volta um, vamos ver, não. Antes dessa aí, essa aí não está funcionando, não? Vamos lá. Isso aqui, pode passar para outra, então essa não está entrando, se você conseguir entrar com essa, está entrando, vamos lá. Tenta voltar. É um quadro, antes dessa aí, é um quadro do que é o serviço público no Brasil, o que é o serviço, aliás, o que é o trabalho no Brasil, do ponto de vista de serviço público, do ponto de vista de serviço privado. Então, ali naquela tela anterior, vai dar um quadro de quantos trabalhadores nós temos no Brasil, quais são iniciativa privada, o que tem de carteira assinada e o que não tem. O quadro lá vai mostrar para a gente que nós estamos entrando numa precarização terrível no Brasil, já de muito tempo, que agora as coisas pioram. E o dado ontem de 13,1 milhão de desempregados, chegando a 13,8% da mão de obra, foi um dado horrível. Ou seja, a pandemia, junto com essa política ultraliberal, está levando o Brasil a uma situação de crise social e crise econômica aprofundada. E quem sofre com isso são os trabalhadores e o povo. Imagina esses trabalhadores e o povo, pessoal, sem serviço público para socorrê-los, sem o SUS, sem educação pública, sem segurança pública, porque até segurança eles vão passando por iniciativa privada, sem o Serviço Único de Assistência Social, Previdência, INSS. Imagina, tudo isso sendo desmanchado e a população sem assistência pública neste quadro de precarização que nós estamos vivendo no Brasil. Então, estão nos levando a um caminho terrível para a sociedade brasileira, que caso eles consigam fazer com que isso prevaleça, o nosso povo não terá como ser, inclusive, pelo Estado assistido, como nós fizemos toda aquela previsão que eu coloquei para vocês lá no início da aprovação da Constituição. Então, estamos chegando a um número de desempregados muito grande e que vai ampliar, infelizmente, porque agora as pessoas que não estão recebendo R$600, que baixou para 300, que ano que vem, com tal teto dos gastos, não poderão receber mais esses recursos e os serviços públicos estarão limitados pelo teto de gasto. Então, esse desemprego, as pessoas vão para a rua procurar o emprego e os índices de desemprego vão ampliar ainda mais. Esse é o Brasil que vem para o ano que vem, pós-eleições. Por isso, nós temos que, nas eleições agora, também fazer essa disputa. As eleições são municipais, mas o caos é nacional. E, vindo o caos nacional, vai afetar os municípios. Então, nós não podemos deixar com que essa eleição municipal não converse, não dialogue sobre os problemas nacionais que nós temos e a repercussão dele nos municípios. Isso também é muito importante. Atenção às eleições municipais desse ano. Se o Bolsonaro ganhar as eleições, e é o que eles estão querendo e esperando, ou se o ultraliberalismo, pode não ser só o Bolsonaro, mas se os ultraliberais, se esse liberalismo ganhar as eleições, ano que vem eles vêm com mais força para aplicar essas políticas, que agora eles estão com dificuldade de fazer. Então, isso é o que aquele quadro estava mostrando. E, por fim, esse outro que ele estava aí, que saiu agora, é o Brasil dando um quadro de servidores públicos. Rapidamente, para você saber. O Brasil possui aproximadamente 10,7 milhões de servidores públicos civis, ativos, e a grande maioria essa telinha aí, é constituído por servidores municipais. São quase 6 milhões de servidores municipais, 60% dos servidores municipais no Brasil. Servidores estaduais, em torno de 30%, são 3 milhões. Então, nós vamos ter aí menos de 10% são servidores federais no Brasil. Ok? De cada 100 brasileiros, 5,3 se ocupam do serviço público. Mas da mão de obra dá entre 11% e 12%. Isso não é muito, não, viu? Falam que no Brasil é inchaço, etc. Não é verdade.
Nos países da OCDE, esse número de 11%, 20%, lá é muito superior, lá chega em torno de 18%, 20%, 22%. É a média nos outros países de servidores públicos. E quanto mais serviço público de qualidade é prestado nos outros países, mais servidores. Então, aqui no Brasil, nós temos poucos servidores públicos. E a média salarial, que eles falam que o servidor público ganha muito, está aí. Ó. Servidores federais, a média, 8.100, isso foi em 2016. Servidores estaduais, a média de 5.000. E a remuneração dos servidores municipais de 3.000. Portanto, não existe o que eles chamam de marajás do serviço público. Existe, às vezes, os marajás como membros dos poderes. Mas dos servidores, pessoal, sinceramente, isso é lenda. É lenda para tentar fazer com que a população fique contra o servidor público, que é o que eles têm procurado fazer. Então, esses aí são alguns dados que eu queria colocar para vocês em relação também ao que é o servidor público no Brasil. Tem ainda muita coisa nessa reforma que eu não deu tempo de falar aqui, que teria outras lâminas para passar, mas eu acho que já deu para vocês terem um quadro do que é o desmanche do Estado para o serviço público no Brasil. São aproximadamente 47 mudanças na Constituição. Então, nós estamos estudando uma por uma. Somando tudo, dão mais de 47 mudanças em textos da Constituição. Então, é muita coisa que está se mexendo na Constituição, sem fazer nenhum debate público. Me permitam dizer isso, em plena pandemia. Como é que você pode aprovar no Congresso Nacional sem as comissões estarem funcionando? Sem a comissão, por exemplo, que eu faço parte, administração pública, serviço público, está funcionando. Ô, Bia, parlamento sem comissão é um negócio que inexiste, né? Porque é na comissão que você faz o debate, você chama o povo a participar. Tal ponto, estabilidade, merece, não merece tirar. Isso é um debate, só isso é um debate enorme. Carreiras, como é que elas foram constituídas. Então, para você fazer uma reforma, não é que seja contra a reforma, você fazer uma reforma, você tem que fazer um debate com quem entende do serviço público, quem está lá, com as pessoas. Não pode ser com um bando de burocrata que fizeram essa proposta e que sequer vão discutir no parlamento, que é a casa do povo, onde nós teríamos a oportunidade de discutir. Então, passar isso numa época de pandemia é algo completamente inadmissível. Olha, termino dizendo o seguinte, a resistência nossa lá, ela existe e é grande, viu? Primeiro, todos os partidos de esquerda estão unificados contra essas emendas constitucionais. PT, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, PDT. Se eu esqueci algum, me desculpe, acho que falei todos, PCdoB, todos. Nem todos, de todos os partidos, mas do caso do PSOL, PCdoB e PT, unânime. Dos outros partidos, a imensa maioria. Então, nós partimos de uma certa base de resistência importante. Agora, tem também de outros partidos que têm resistência à aprovação, em especial da forma que eles querem fazer. Então, tem muito espaço para discutir entre outros parlamentares. Agora, para isso, precisa da compreensão nossa, da unidade nossa, dos sindicatos, das centrais sindicais, para que essa resistência nos dê a vitória. É possível, sim, ter a vitória e barrar essa reforma administrativa. Por isso, esse esforço que nós estamos fazendo, do debate, de destrinchar cada ponto, de discutir com a sociedade cada ponto. E, com certeza, Bia, aqui na Assembleia Legislativa, vocês já fazem muito bem de estar de olho nisso. Que, como vocês viram depois da reforma da Previdência, quando estoura lá, vem para baixo também, vem para os outros estados e vem para os municípios. Então, que os sindicatos estaduais e municipais não fiquem esperando que aconteça lá, achando que não vai acontecer aqui. Bem porque várias dessas regras já servem para todos os servidores públicos de todas as esferas. A hora de unir é agora. E que as centrais consigam organizar uma grande resistência, inclusive já preparando uma grande greve geral no país para barrar essa reforma administrativa. Desculpe eu falar demais da conta, mas é porque o tema realmente ele é vasto e as maldades são muitas, e a gente precisa ir destrinchando.
Muito obrigado e obrigado pelo convite, viu, Bia, de estar aqui na sua página, expondo um pouco do trabalho também que a gente tem feito lá na Câmara Federal. Rogério, nós que agradecemos, né, essa exposição, como eu disse, né, é fundamental que a gente conheça o conteúdo antes da sua aprovação, porque depois de aprovado, a reversão, né, daquilo que eles destroem é muito mais difícil. Muita gente aqui fazendo comentários, nos acompanhando, de vários cantos desse estado. Eu só queria fazer uma última pergunta, antes de nós finalizarmos, exatamente, primeiro assumindo o compromisso com as pessoas que estão conosco aqui na página, que é o próximo debate, nós faremos a reforma administrativa do governo Zema, porque ninguém fala nada, é como se ela não existisse, mas ela está na Assembleia Legislativa. Se ela está na Assembleia Legislativa, ela está lá na CCJ, que é a primeira comissão de Constituição e Justiça, né? É a primeira comissão que vai analisar. Então, aí ninguém fala nada, passam as eleições e o governo começa a pressionar pela sua aprovação. E a reforma administrativa do Zema retira direitos básicos conquistados com muita luta, com muito suor, com sacrifício de muita gente. Então, nós vamos aprofundar e debater essa questão da reforma administrativa aqui do Estado. Ia debater antes que ela venha a tramitar na Assembleia Legislativa, mas lá na Assembleia eu quero alertar que ela já está protocolada, né, aguardando aí a tramitação, né, a discussão nas comissões, a começar pela Comissão de Constituição e Justiça. A gente já aprendeu como é que comissões podem ser rápidas, né, a reforma da Previdência nos mostrou isso, então nós precisamos nos organizar, nos antecipar em relação a esse debate. Eu finalizo, Rogério, com uma última pergunta para você, exatamente porque essa perspectiva de mobilização, essa foi uma live que o povo está aqui dizendo, nossa, que tragédia. Bom, mas a gente teve o objetivo de falar dos problemas, para que a gente possa se organizar. Então, que perspectivas de luta você vê, né? Porque às vezes a gente também enfrenta um pensamento fatalista, não tem jeito. E tem, né? A própria discussão da reforma da Previdência, a reforma da Previdência aqui do Estado, o placar apertado mostrou que era possível vencê-lo. Né? Aí teve quem foi lá negociar antes, e foi quem foi negociar antes que ajudou o governo a ter o número de votos necessário, porque foram 3 votos no caso da PEC, e sem a PEC não ia ter o projeto de lei complementar. Então é possível vencer, né? O que nós fizemos aqui no Estado demonstrou que era plenamente possível vencer nessa votação da reforma da Previdência. Se todos nós se todos estivessem imbuídos da mesma tarefa da resistência e da luta contra a reforma, né? Mas eu queria, para a gente finalizar, um pouco perspectivas, sabe? Do cenário que você vê, hoje nós estamos no Dia Nacional, né, de luta contra a reforma administrativa, que faço inclusive uma menção, eu vi uma campanha muito bacana do Sindifes, vou achá-la aqui, ó, o Sindifes colocou, uma campanha que eu vi no Instagram dele, coloca aqui, vocês vão ver, né, mas segue o Sindifes lá no Instagram, saúde e educação, não são produtos, são direitos. Reduzir o serviço público é reduzir os direitos da população. Então, essa é uma campanha do Sindifes, vários sindicatos têm feito suas campanhas informativas, né, à população nas redes sociais, e é isso mesmo. Quando falar reforma administrativa, está atacando a professora, está atacando a massa do funcionalismo, que tem baixos salários, que tem precárias condições de trabalho, que tem um aumento de trabalho durante a pandemia, que foi o que aconteceu com a maioria dos servidores. São essas pessoas que estão sendo atacadas na reforma. Então, eu queria, para a gente fechar, suas considerações finais, lembrando quem chegou agora para nos acompanhar, amanhã, 9 horas da manhã, audiência pública que vai debater cronograma de nomeações do concurso, né? O governo do Estado está convidado para conversar conosco, apresentar
esse é o objetivo da audiência, né? É a questão das nomeações do concurso da educação. Tem concurso vigente, 1.000 nomeações foram feitas, não foram efetivadas em função da pandemia. Então, nosso objetivo amanhã é fazer essa conversa em audiência que acontece na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia a partir das 9 horas da manhã. Então, com você, Rogério, para a gente fechar um pouco essas perspectivas aí de luta. Ô, Bia, antes de falar da perspectiva, eu vi aqui também no Face algumas perguntas. Me desculpe aterrorizá-los mais, mas algumas perguntas foram feitas, é preciso fazer. Mas depois eu falo das perspectivas, que eu acho que nós vamos vencer. Ó, fim do estágio probatório. Estão me perguntando se é verdade? Sim, porque vai mudar o nome e vai mudar o método. A pessoa, antes de ter o estágio probatório, ela vai ter uma fase de experiência. Isso nas carreiras de Estado, né? Mas o fim do estágio probatório, então, existirá também. Fora os futuros, né? Que não terão sequer concurso. Outros estavam me perguntando aqui sobre assédio moral. É verdade. Se já com estabilidade já tem, imagina sem estabilidade o que vai ser assédio moral, hein? No serviço público, que horror que vai ser. Sempre querendo fazer o serviço para o governo atual. E fora, o pessoal tem razão, divisão de rachadinhas, essas coisas, vai acontecer de tudo, né? O serviço público vai virar uma bagunça. Gente, isso nós, quando colocamos estabilidade lá na Constituição de 88, foi porque não dava certo atrás. Parece que as pessoas querem passar uma borracha como não existisse história, né, Bia? Para quem não existia ciência, não existe história. Estabilidade foi uma conquista, porque era uma bagunça o serviço público. Isso ordenou, moralizou muito o serviço público. Então, seria realmente mais um problema. Perguntar, que direitos podem acabar? Adicionar o tempo de serviço, reajuste salarial retroativo, licença-prêmio, progressão... Rogério, me permita. Me permita a síntese dessa pergunta. Todos, gente. É isso que nós precisamos compreender. Todos. A lógica do governo federal e a lógica do governo do Estado é diminuir serviço público. Para diminuir o serviço público, como não tem a forma de diminuir o serviço público, é atacando seus servidores. Então, todos os direitos. Esse último período no Brasil nos mostrou que não tem direito adquirido para nada, não. Todos podem. Vou citar um exemplo. Quando nos foi empurrado o subsídio incorporou quinquênio, biênio, trintenário. Ao fazer isso, tirou o direito das pessoas adquirirem. Enquanto nunca mais as pessoas voltaram a ter o direito de conquistar um quinquênio. Nós conseguimos reverter parte com o advérbio que o Zema quer tirar. Então, todos os direitos. Tudo pode ser retirado, até porque isso é uma reforma na Constituição Federal, aqui em Minas, uma Constituição no Estado. A inconstitucional está mudando a Constituição. Né? Então, essa é a gravidade do que nós estamos enfrentando. Só para responder uma pergunta. E tem uma pegadinha para as professoras, né? Que eles falam no texto lá que não pode ter o serviço, nenhum servidor poderá gozar mais de 30 dias de férias. A professora não tem férias, ela tem férias de 30 dias, e o que tem depois é o recesso escolar, que a gente está cansado de saber. Mas lá proíbe. Isso é para fazer demagogia, para dizer que está acabando com juízes que têm 2 férias ao ano, mas não está acabando do juízo. Isso aqui não serve para os membros do poder. Então, é uma pegadinha para as professoras, mais uma pegadinha para as professoras, professores e trabalhadores de educação. E para os alunos também. Né? Mas, Bia, então vamos lá. Pessoal, o quadro é esse, o quadro é de quem quer destruir o serviço público. Agora, a possibilidade de isso acontecer no Brasil também depende, primeiro, da nossa mobilização. Hoje, o quadro deles é de muita dificuldade. Este ano, eles não conseguem pautar esta reforma administrativa e aprová-la nem no Senado, nem na Câmara. O quadro para eles não é satisfatório. Há já uma certa divisão entre eles também sobre disputa eleitoral na mesa da Câmara e do Senado. Isso joga na divisão também entre eles. Tem muito deputado vinculado ao serviço público, que são também de outros partidos que não só da esquerda, que tem no serviço público também muitos eleitores. O serviço público é muito forte, o servidor público é muito forte. Tem também
eu fiquei impressionado de ver o Fundeb, a consciência das pessoas para defender o fundo da educação básica, sabendo que se terminasse o Fundeb, a escola pública estaria em risco de ser liquidada. Quem foi para defender o Fundeb, mesmo de forma remota, não foram só os trabalhadores da educação, mas foi a sociedade brasileira, muito jovem defendendo isso. Com mais esse quadro que eu coloquei de desalento dessa política, que não está dando certo no Brasil, nem para a pandemia, nem para a economia, a tendência é o governo também se enfraquecer. Uma resposta eleitoral, uma derrota eleitoral ao governo enfraquece ainda mais, impossibilitando que estas reformas entrem em execução. E, claro, a força nossa da unidade. E eu estou sentindo muito isso, viu? Participando de muitas lives, muitas manifestações, os servidores públicos estão muito conscientes do que está para acontecer. E nós, servidores públicos, temos condições de fazer um convencimento muito grande à população brasileira de que ela precisa desse serviço público. Em especial com essa questão da pandemia, imagino que seria o Brasil, isso não é retórica, imagino que seria dos brasileiros sem o SUS. E com essa proposta não tem mais SUS. O que vai ter são planos de saúde privado. Com essa proposta não tem mais escola pública, o que vai existir serão escolas privadas. Como as pessoas vão pagar escola privada, plano de saúde privado, sem assistência social, já com direitos desmanchados, trabalhistas, de previdência. Então, pessoal, eu acho que nós temos todas as condições de ganhar esse debate e impedir que isso aconteça. Mas é preciso, claro, tomar consciência do que eles estão propondo. Então, quando a gente faz análise, não é para desanimar ninguém, pelo contrário. A Bia levantou bem essa pergunta no final. Não é para desanimar ninguém, pelo contrário. É para mostrar que esta é uma batalha de vida ou morte para o serviço público brasileiro. Nós temos que ganhar a bem da população brasileira. Então, vamos à luta, sempre na luta, fora Bolsonaro. Um grande abraço, pessoal. Só quero lembrar, Rogério, que o governo Zema, ele não depende da aprovação dessa reforma para ele tramitar a reforma dele aqui na Assembleia Legislativa. Senão as pessoas fazem uma conexão que não avança lá, não avança aqui. O problema de avançar no Congresso Nacional é toda essa maldade, além daquelas já construídas na reforma administrativa estadual, serem trazidas para a gente. Mas a luta nacional, ela é fundamental, mas nós também precisamos fazer a luta estadual, porque mesmo sem a aprovação ou votação da reforma administrativa no plano federal, o Zema pode querer avançar com a reforma administrativa dele aqui no plano estadual. E é uma reforma que tira tudo, viu, gente? Sobra muito pouco. E nós vamos ter a oportunidade de conversar mais sobre ela nas nossas próximas atividades. Quero agradecer a gentileza do deputado federal Rogério Correia, partilhar conosco esse debate. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, seja na nossa página, a página do deputado federal Rogério Correia. Essa também é uma oportunidade que a gente vai um pouco prestando contas, né, das nossas atividades, dizendo o que foi feito, o que vai ser feito. Então, é sempre uma conversa possível, acompanhando aí todos os comentários também nas nossas páginas. Um abraço de luta a todos que puderem. Acompanhem a audiência pública amanhã da Comissão de Educação sobre a questão das nomeações do concurso público. E firmes na luta em defesa dos serviços públicos, dos servidores e das servidoras públicas. Um abraço, então, e até a nossa próxima conversa aqui ao vivo. Parabéns, Bi, e parabéns aos sindicatos que estão aí na resistência bonita também, viu? Um grande abraço.